Falar um pouco sobre soberania. A gente vê o pessoal falando soberano, ou que o país é soberano, que o país tem fronteiras continentais e tudo. Só que a gente escuta os políticos falar isso e a gente às vezes não sabe o que significa isso, né? O que se representa pra gente. E tendo em vista, né, as investidas e os acontecimentos que estão acontecendo atualmente, eu resolvi, né, falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é soberania, né, no meu ponto de vista, lógico, né, e da forma que eu entendo. Imagine você que o seu quintal é o seu país, ou o seu apartamento, para quem mora em apartamento, é o seu país. E dentro daquelas divisas ali, dentro daquelas paredes ou dentro daqueles muros, vale as suas normas, as suas leis, as suas regras, entendeu? Os seus costumes, a sua opinião e o seu modo de falar, o seu modo de viver, né? O seu modo de conduzir as coisas, o seu modo de vestir. Então, dentro daquele quintal ali, é você que é o soberano. Se você for o cara que paga as contas, que administra, que tem o poder de tomar decisões, então você é o soberano desse país, né? E, evidentemente, você sendo soberano, cabe a você brigar e proteger, né, esses costumes, essas regras, essas diretrizes que você coloca para viver. Agora vamos supor, por exemplo, você permite que uma pessoa entre na sua casa, ou no seu quintal, no seu apartamento, e essa pessoa começa a querer ditar regras, costumes que não que vão que vai contra tudo aquilo que você tem, né, pregado, tem construído ali no seu país, né, dentro do seu quintal. Evidentemente você não vai gostar, né? Você vai achar ruim. Então, da mesma forma, o que acontece no Brasil, né? O Brasil também é um país soberano. O Brasil é o nosso quintal, é o nosso apartamento. E dentro do nosso apartamento vale as nossas leis, vale as nossas regras, nossa cultura, nosso modo de viver, nosso modo de vestir, né? Quando você permite que uma pessoa venha para o seu país, a pessoa ela está sujeita a viver e conviver com essas culturas. Por que eu falo conviver? Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa vem para um país do outro e às vezes ela tem uma religião, é muçulmana, ela é budista, ela é católica. Só que às vezes chega no país, as pessoas lá não professam essa religião. Então a pessoa também não pode ficar criando caso, né? Vamos supor, os muçulmanos, as mulheres têm que usar burca, não podem usar biquíni na praia, entendeu? Mas elas também não podem ir lá na praia e ficar enchendo o saco de quem está de biquíni, né? De quem está de cueca, de quem não está de burca, né? Da mesma forma, se você for para o país deles também, você vai ter que usar burca lá, as mulheres vão ter que usar burca, não vão poder andar mostrando o corpo, né? Por quê? Porque lá vale as regras deles, né? Então, isso é uma coisa que chama respeito à soberania, né? E eu, da mesma forma também, eu não posso ficar lá do meu quintal jogando entulho, fazendo coisas que interferem aqui no seu quintal, né? Porque de repente eu planto uma planta lá no meu quintal, a planta começa a jogar folha, começa a jogar aí tudo aqui, ou eu faço uma rede, a rede começa a jogar água no quintal do outro, eu estou interferindo na cultura daquele país. Por que eu estou falando isso? Porque você vê aí, por exemplo, o que está acontecendo é o seguinte, tem algumas empresas, né, que vêm para o Brasil, essas big techs que eles falam, né, Google, X, X, não sei o que, Instagram, Facebook, são empresas que são empresas internacionais, que a sede delas são lá fora. Só que essas empresas, quando vêm operar em solo brasileiro, elas têm que estar sujeitas às regras brasileiras.
Ah, mas Alex, o que tem a ver uma coisa com a outra? Por quê? Porque elas têm que dar assessoria e tem que cuidar do cliente dela que é brasileiro. Imagine você, igual acontecia antes, uma empresa vendia um produto aqui pro Brasil, só que ela não tinha sede no Brasil, não tinha loja no Brasil, não tinha representante no Brasil, e esse produto dava defeito. Em que porta que o cliente brasileiro ia bater para poder exigir seus direitos? Então foi pedido que toda empresa internacional, seja, não é só da americana, pode ser alemã, pode ser chinesa, japonesa, indiana, russa, Paraguai, Argentina, que se for operar no Brasil, tem que ter um escritório aqui no Brasil, representando legal do Brasil e está sujeito às leis brasileiras, pelo menos, não todas, mas pelo menos aquelas leis que se entende que defendem o direito do consumidor, a liberdade de expressão, a liberdade de cultura, de conhecimento, de crença. Então o que acontece? Os americanos, por exemplo, elas, lá nos Estados Unidos, eles queriam banir o TikTok, porque eu acho que o TikTok não é seguro, por causa da questão de dados, né, que são subordinados à China, né? Então eles não queriam até ou que o TikTok vendesse para uma empresa americana, ou que ele fosse barrado de operar nos Estados Unidos, porque lá eles restringem, né? Eles olham as mídias sociais, inclusive o presidente pediu para poder olhar as mídias sociais de quem quisesse entrar nos Estados Unidos americanos, se tinha alguém falando alguma coisa contra o governo. Então por que aqui, se eles fazem isso tudo lá no país deles, por que aqui no Brasil eles querem fazer o que querem? Querem que eles, tudo quanto é porcaria que eles mandem, que eles passem lá nas mídias sociais, eles querem que a gente ature, que a gente absorva, que a gente conviva com isso sem ter nenhum tipo de lastro, nenhum tipo de controle. Essa é que é a discussão, né? Por que eles agora estão querendo de lá dos Estados Unidos dar pitaco aqui nas leis brasileiras, no julgamento, seja de A ou B, não estou entrando no mérito. O país ele é soberano, e quando é soberano em costumes e em leis, né? Não importa, você vê quantas tragédias, quantas atrocidades que se vê acontecendo, Israel fazendo com a Palestina, né? A Palestina atacou Israel, e Rússia com a Ucrânia, e tudo lá, e as atrocidades que têm sido feitas, e os países, ninguém vai lá se meter, eles estão lá se matando lá, e aí cadê? Os países aprovam leis em que crianças, meninas de 12 anos, até mais novas, são dadas de casamento para homens velhos já, e são atrocidades. O mundo vê escalado, país onde mulheres são torturadas só porque não cumpriram alguma coisa do casamento, são mortas, são decoladas, são enforcadas. País onde pessoas, entendeu? São executadas, entendeu? São lei do país. Aí isso aí ninguém fala nada. Ninguém, né? Até quando as atrocidades se acontecem nos Estados Unidos mesmo, né? Quantas pessoas são feridas lá nos Estados Unidos e ninguém vai lá se meter. Então por que aqui no Brasil, né, do nosso quintal, dentro da nossa casa, a gente tem que aceitar a imposição dos outros? Entendeu? Se a lei foi justa, tem os tribunais competentes para poder a pessoa recorrer e correr atrás. E por que é só uma massa seleta que tem direito de fazer isso, né? Na época que o Lula foi condenado, estou falando agora de comparação, tá? Ele cumpriu o papel dele, foi preso, cumpriu 300 lá vai cacetada de dias de cadeia, os advogados recorrendo e fez o que tiver, se foi solto ou não, se foi legítimo ou não, foi feito tudo dentro da lei. Então agora tem o presidente lá, não sei de onde, que só porque ele tem simpatia pelo outro, está chantageando. Isso chama chantagem, né? Chantagem. Tem um ditado chinês que fala que hoje você cede uma cidade, eles vão embora. Amanhã você cede outra cidade, eles vão embora. Amanhã você cede outra cidade, eles vão embora. E assim sucessivamente. Depois eles voltam, querendo mais outra cidade. Então, se o Brasil abaixar a cabeça agora